É um prazer para mim estar aqui com vocês, em torno de conversarmos sobre temáticas da vida, sobre as peripécias do humano, dentro de uma perspectiva psicanalítica, né? Não é? Porque eu considero a psicanálise como uma semeadura, é um semear, né? É jogar sêmen em alguns terrenos, né? Espero que esse semear caia em terrenos interessantes, no terreno de cada um de vocês, para que possa trazer elementos aí de pensamento a respeito de uma história de vida, né? De cada um de nós, né? E como essa história se articulou de forma que eu me tornei o que fui me tornando, e a respeito também para abrir espaço do que eu possa me tornar, de um devir, né, na minha vida, porque é disso que se trata quando falamos em psicanálise, é de um encontro, como a vida promove vários encontros, mas ela é um encontro muito específico, que visa, né, um processo de transformação do posicionamento do sujeito frente aos outros, frente ao mundo e frente aos seus próprios dramas. Não é? E esse elemento dela que me parece o mais apaixonante, não é? Porque ela não é um tipo de conhecimento que deixa o sujeito ileso, ou seja, ele fica o mesmo quando a encontra. Isso você continua o mesmo quando você faz arquitetura, engenharia, matemática e outras disciplinas que são muito interessantes, mas que elas não te implicam enquanto sujeito humano. A psicanálise te implica na medida em que ela opera, né, com toda uma série de, sob o aspecto teórico, conceitos e pensamentos sobre o humano, que tocam as pessoas, não é? E sobre o aspecto clínico, nas pessoas que fizeram ou fazem análise ou virão a fazer, de um percurso relacional que visa com que elas se aproximem dessas dinâmicas psíquicas, afetivas que as constituem e que, no mais das vezes, né, são tão desconhecidas por elas, mas que estão o tempo todo, né, agindo nelas. Quando Freud pensa a ideia de um inconsciente, ele pensa em uma série de processos psíquicos que agem sobre você, em você, e a sua revelia, se colocando na tua vida, se colocando em qualquer dos teus atos mentais e nas tuas relações. Então, nós vemos, enquanto analistas, né, enquanto pessoas interessadas na psicanálise, o quanto a vida das pessoas vai nos aparecendo como um enredo em torno de certos eixos dramáticos que sempre vão se repetindo na vida da pessoa e a pessoa não vai se apercebendo disso, não é? Ou seja, a pessoa vai vivendo dentro de uma certa música, de uma certa tonalidade, mas sem ouvi-la, né? A música do inconsciente vai agindo nela e se pondo nas relações dela de uma forma, no mais das vezes, profundamente repetitiva. Eu acho que uma das frases mais concisas, mais interessantes de Freud é quando ele nos diz que a psicanálise visa transformar um sofrimento neurótico num sofrimento qualquer. E eu penso que a psicanálise, até hoje, ela é tão intrigante, amigos, porque ela se constitui, principalmente nos tempos de hoje, como um dos poucos espaços, nichos de subjetividade no mundo. O mundo, por conta de vários avanços em várias áreas, ele também se constituiu num mundo absolutamente, em grande parte, racionalizado, monitorado, protocolizado, como eu chamo. É um mundo onde as relações estão absolutamente protocolizadas e se dão em eixos de interesses muito específicos.
e depois com o assunto, aquele interesse específico, que é legítimo, obviamente, aquele interesse se vai e o relacionamento acaba ali. Ou seja, o campo da linguagem, o campo da comunicação, do que circula entre nós, se dá dentro de departamentos muito especificados e, no mais das vezes, muito protocolizados, né? Nesse sentido, penso que a psicanálise é um espaço de encontro, tanto a temática da psicanálise, bem como a clínica psicanalítica, naturalmente, ela é um dos poucos nichos do mundo hoje de um abrigar a subjetividade do outro, né? Ou seja, onde a sua subjetividade é algo que é escutado e valorizado e não julgado. É algo que busca ser acompanhado para que o analista, junto com você, vá buscando ressonâncias de toda a tua história psíquica no conjunto dos dramas que você está vivendo e já viveu, não é? Então, isso me parece das coisas mais apaixonantes da psicanálise, tanto para quem a estuda, quanto para quem a pratica, ou enquanto analista ou enquanto analisando, não é? Porque a condição de ser analista também é a condição de um dia ter sido analisando, não é? De forma que estou contando um pouco dessa paixão minha por ela. E vocês sabem que o nosso caminho para encontrar coisas nunca é do dia para a noite, né? A vida vai pavimentando o caminho, né? E de repente alguma coisa aparece e dá o que eu chamo assim de forma metafórica o abraço da anaconda. Você, sem perceber, certamente já teve até de forma bastante vaga sinais da vida de que tem certas coisas em si que querem um encontro com você. Encontro esse que você normalmente falta, né? Mais ou menos como naquele livro do Fernando Sabino, Um Encontro Marcado. É um encontro marcado no qual nós vamos faltando, né? Para os abençoados, vamos chamar assim, um belo dia ocorre o que eu chamo do abraço da anaconda, que, como vocês sabem, é uma cobra que nos Estados Unidos chama anaconda e no Brasil se chama sucuri. E ela mata por constrição. De repente, certos acontecimentos da vida têm mais ou menos o efeito do abraço da anaconda. Ou seja, desse encontro não dá mais para faltar. Alguma coisa vou precisar ter um certo encontro com coisas minhas para, de alguma forma, poder criar alguma modificação e sair desse disco arranhado que a minha vida se tornou. É isso que Freud chama esse aspecto de sofrimento neurótico, que é um sofrimento que a pessoa, quando busca um analista, quer se livrar, por um lado. Por outro lado, ela ama mantê-lo. Por isso, o fazer do analista é tão difícil, porque ele dá a mão ao analisando para tirá-lo de certa dinâmica de sofrimento, mas certas outras forças do analisando, porque não somos iguais a nós mesmos, né? Somos habitados por forças díspares em nós, outras forças querem manter as coisas como estão, né? Então, nós buscamos criar as possibilidades para que a pessoa vá saindo paulatinamente desse apego, vamos chamar grosso modo aqui, a um certo modo neurótico de sofrer, que é um sofrimento que eu chamaria, como dizem na indústria da moda, é um sofrimento prêt-à-porter. É aquele sofrimento que o neurótico saca do bolso, já lhe é conhecido, é repetido toda vez que uma espécie de sofrimento novo pode aparecer. Porque a neurose nos mutila a vida, né? Lacan dizia que, na medida em que nós não sabemos o que perdemos, nós achamos que ganhamos. Esse é o lema do neurótico. Porque, na infinita possibilidades de relações, de vivências emocionais, afetivas na vida, a pessoa neurotizada
é alguém que, por assim dizer, amigos, cujo psiquismo é uma espécie de filtro gigante onde todas essas possibilidades de vivências na vida passam por esse filtro e acabam sempre no mesmo drama. Acabam sempre na mesma forma de viver as coisas da vida, de pensar as coisas da vida. Né? Tudo, por exemplo, para mim acaba em culpa. Tudo para mim acaba assim. Tudo para mim vira isso. Acho que vocês já devem ter ouvido, ou em si mesmo, na vida de amigos, familiares, enfim, a ideia de que as pessoas têm essa percepção vaga de que algo se põe e se repõe na sua vida como um disco furado, onde a música não avança, né? A música volta no ponto do arranhão, né? A volta no ponto da repetição, né? Fica naquele ponto desse sofrimento neurótico que faz com que o sujeito não acenda a possibilidade que a psicanálise busca. Por mais paradoxal que seja isso que vou lhes dizer, a psicanálise visa que você possa vir a sofrer por algo novo. A psicanálise, ela não nos torna mais inteligentes, ela não é profilaxia para sofrimentos futuros, ela não é um procedimento que acabe com a sua dinâmica desejante, nem com as possibilidades de sofrer. Isso não só não é possível, mas se fosse possível, não seria desejável. O que eu vejo nessa minha vida dentro dela é que ela é um percurso que visa, incluso de estudos sobre ela, que visa com que nós possamos sair de um psiquismo neurotizado que gira em torno do eixo do medo, da angústia, portanto é um eixo que nos coloca sempre no canto, é um eixo que vai nos apertando no canto, e sairmos paulatinamente desse eixo e irmos para o eixo da coragem, da capacidade de fazermos novas apostas na vida, nas relações, com o outro e conosco mesmo em termos das nossas potencialidades que ela busca relevar, né, acentuar. Isso me parece o que a psicanálise faz de melhor, né, na esteira do que recomendava o grande escritor, e penso o psicanalista amador, que ele era escritor, nunca desejou ser psicanalista, João Guimarães Rosa, né, ou seja, essa ideia de apostas de coragem na vida. Porque o neurótico não suporta correr risco. Ele quer tudo controlado para que o risco não ocorra. Ora, para você controlar a tua vida a ponto dela se tornar controlável, só tem uma forma, né? Diminuir a tua vida. Diminuir a tua vida a tal ponto que você sinta que as coisas estão sob controle. Usando uma outra metáfora arquitetônica, por assim dizer, uma pessoa neurotizada é uma pessoa que vive numa casa bem grande, mas ele mora na lavanderia. Ele não sai de lá. E se ele sair de lá para ir nos outros cômodos da casa, ele não usa os caminhos que estão na casa. Se ele sai da lavanderia para ir para o quarto, o neurótico ele pula a janela e vai pelo telhado. O neurótico sempre opera de forma tortuosa. Porque tem toda uma série de elementos psíquicos que para ele são tabus, que ele não pode passar por eles. Ele tem que contornar, ele tem que dar a volta. Esses elementos são elementos que caíram sob o jugo de processos de defesa fortíssimos e que mutilam a vida psíquica, né? Que tem como protótipo o primeiro dos mecanismos de defesa que Freud marcou, que é o processo de recalque, né, que alguns chamam de repressão. Na realidade, a terminologia freudiana, o termo recalque é mais adequado, porque é um processo inconsciente, um mecanismo de defesa inconsciente. Freud usa a repressão como um ato volitivo da consciência
no sentido de deixar certas coisas fora dela, né? No entanto, como a obra por Brasil foi traduzida em primeiro lugar do alemão para o inglês, e o inglês traduziu recalque por repressão, aqui nós passamos a usar recalque como sinônimo de repressão. Mas no original alemão, Freud usa a repressão como um ato de consciência, né? O recalque, sim, seria esse mecanismo inconsciente de impedir o acesso à consciência de certos conteúdos. Conteúdos que vêm de uma história. Mas não concebida a história, amigos, como uma história enquanto somatória de fatos. Nós não sofremos de fatos. Desde os estudos sobre a histeria, em 1895, Freud nos lembra que, em sendo humanos, nós sofremos de reminiscências, nós sofremos de lembranças. Não do fato como um todo, mas de traços dos fatos. Traços esses que vão se articular a outros traços de outros fatos e vão formando significações inconscientes no psiquismo, mas que vão condicionando o pensamento, a atividade psíquica e o comportamento do sujeito no mundo. A teoria da memória em Freud é uma teoria absolutamente revolucionária, porque concebe a memória como uma memória fragmentada e não como fatos específicos memorizados numa forma total, como se fosse um objeto, como se fosse tinta jogada na parede branca, uma memória passiva. Não, a memória em psicanálise é uma memória ativa, porque ela é condicionada pelas possibilidades do princípio do prazer. Ela é condicionada por uma dinâmica do desejo. Nós não somos capazes de lembrar tudo. Lembrar tudo seria equivalente a enlouquecer, né? A memória, enfim, em psicanálise, ela é uma memória que já veicula em si, na medida em que esses traços mnésicos se associando criam significações, ela já é uma memória significativa. Ela vai formando uma realidade psíquica. E que é essa que nos faz sofrer. Essa é o fulcro, né, do que nós temos que lidar em sendo humanos. E é essa memória, que não é um conjunto de memória de lembranças conscientes, né? Por mais paradoxal que lhe pareça, são lembranças inconscientes que você não lembra, né? Como quem senta no sofá e lembra do jogo de futebol ontem, mas são lembranças inconscientes que, apesar de você não lembrar, agem em você. Não só com relação a onde nasceram, mas na medida em que criaram significações, elas são memórias e lembranças que condicionam o seu apreender futuro do mundo e dos fatos e dos acontecimentos. Em outras palavras, elas vão criando trilhas de significação. O problema é que o que nos neurotiza é que essas trilhas de significação podem facilmente, por ação de mecanismos de defesa, se fixarem, não abrirem espaço para novas significações. Na medida em que se fixam, elas passam a oferecer uma lente muito parada da possibilidade infinita de acontecimentos da vida conosco que nós vamos interpretando à moda daquele filtro que eu mencionei há pouco. Tudo para você vai se tornando aquilo que aquela significação parada passa para você. Obviamente que isso mutila drasticamente o teu estar no mundo e nas relações, porque a interpretação se torna profundamente fixada. Quando na formação psicanálise nos inícios aqui em Ribeirão Preto, dávamos no Centro Médico de Ribeirão Preto,
Ali na frente tinha uma padaria, muito boa, por sinal. E se tem um exemplo de um sujeito que chega até a pessoa no balcão da padaria e pede um doce, um sonho. Não é? E o sujeito da padaria se engana e oferece para ele, por exemplo, uma broa. O sujeito não fala nada, vai até o automóvel, abre o porta-luva, pega uma arma, volta e mata o sujeito do balcão. Esse é um exemplo de um surto, mas é um exemplo caricato para dar para vocês a seguinte situação. Para aquele sujeito que teve o surto, algo de uma significação que vem de um fato banal, mas que para ele toma proporções épicas, diria, porque ele interpretou como tudo na vida foi levando ele a interpretar assim. Ninguém entende o que eu falo. Ele não está falando só do rapaz do balcão, da padaria. Ele está falando de um resumo da vida dele, em termos de uma significação fixada. E isso criou a possibilidade de um surto. Que ele não matou os outros, mas resolveu matar, não conscientemente, matar o rapaz do balcão da padaria. Em outras palavras, é isso que se mantém fixado, que Freud dizia que teve a ação do traumático. O trauma não é um acontecimento em si, amigos. O trauma é um conjunto de significações que se articulou e ficou ali como um núcleo interpretante da vida. E um núcleo interpretante muito restrito. Quem faz isso para mim quer isso de mim. Será mesmo. Quem age assim comigo, quer isso comigo. E a pessoa responde sempre dessa forma. Ou seja, a resposta, tendo essas significações fixadas no inconsciente, é sempre as mesmas para uma série imensa de situações possíveis que são diferentes. Nunca mais vou amar na vida. Como se todas as possibilidades de relacionamento amoroso fossem as mesmas daquela que me fez sofrer. Em outras palavras, a psicanálise é um percurso que visa a possibilidade de transformação desse campo de significações que foi se articulando e foi tecendo a realidade psíquica daquela pessoa. Para que esse campo de significações possa se alargar, possa vir a se modificar e permita a ela a vivência afetiva bem mais rica. Um exemplo das dificuldades de um analista, por exemplo. Eu tenho um sobrinho que uma vez ele falou uma frase que eu achei muito interessante, uma vez indo na casa dele, filho de meu irmão, em São Paulo, ele dizia: tio, quando eu crescer eu quero ser como você, eu vou ser psicanalista também. E eu perguntei: Luca, por que você quer ser psicanalista? Porque vocês não fazem nada, vocês ficam sentados numa poltrona confortável, com ar-condicionado, é uma delícia, né? Santa ilusão, né? Porque envolve uma relação onde o analista tem que mergulhar no campo emocional de outro. Isso dá um profundo trabalho e é bastante pesado, né? E na hora desse encontro, né, que visa modificações e transformações de uma realidade psíquica que aprisionou o sujeito num disco furado. Já viram, né? Certamente já viram na sua vida colegas ou outras pessoas falando: nada dá certo para mim. Toda vez que eu começo um trabalho, é assim que começa, é assim que acontece e é assim que termina. Todas as vezes que eu namoro ou que eu amo alguém, termina desse jeito. Eu tenho o dedo podre.
E normalmente a culpa é do outro. Né? As pessoas não entendem uma coisa, que o que nos constitui enquanto sujeitos humanos, que nos transformou em humanos, é a dinâmica amorosa. Mas entendam, é a dinâmica amorosa no sentido forte da palavra. Não é romancinho cor-de-rosa do romance A Moreninha do Joaquim Manuel de Macedo. É a dinâmica amorosa no sentido de todos os impasses do amor, que nós, inclusive, compramos de outros, daqueles que tiveram um papel importante na nossa subjetivação enquanto sujeitos. Nós pagamos os boletos dos pais, meus queridos. Né? Nós compramos dramas dos outros em torno de nós. Dramas inconscientes do outro para ele próprio. Né? Do outro para ele próprio. Né? E isso nos pesa. Né? Imagine só o que passa um analista, como estava dizendo a vocês, quando me lembrei do meu sobrinho, com que forças o analista tem que lidar. Imagine uma situação clínica que eu tive na minha vida, de analista, de uma analisanda minha, uma pessoa muito brilhante. Eu estou na psicanálise desde 1986 e fiz minha formação toda em São Paulo, sou natural de lá. E depois, quando me convidaram para fundarmos o Instituto Távola, em Ribeirão Preto, que eu vim para cá, mas ainda ofereço supervisão, não mais análise pessoal, para candidatos à formação em São Paulo. Mas ainda em São Paulo, eu atendi uma mulher muito brilhante, uma pessoa muito brilhante, e que uma artista plástica, e que ela não se conformava de se conceber em termos de uma imagem de si como alguém de vanguarda. Ela fazia parte de um círculo de artistas, enfim, de um mundo bastante cosmopolita em São Paulo. E, por outro lado, na medida em que a mãe era viúva, ela era filha única, todo domingo ela ia almoçar com a mãe. E ela falava: Luiz, eu não me conformo todas as vezes que eu almoço com a minha mãe, que depois eu saio da casa da minha mãe, uma culpa arrebatadora toma conta de mim. Eu não consigo trabalhar de segunda-feira. A culpa só passa na terça. Né? Conforme o processo psicanalítico foi caminhando, ela foi sentindo que essa culpabilidade foi diminuindo fortemente. E ela foi ficando feliz, por um lado, com essa ideia de que ela poderia viver outras coisas estando com a mãe, quando deixasse a mãe, depois do almoço, outras coisas. E não mais a repetição daquela culpabilidade avassaladora. E, de repente, começou a acontecer o que Freud chamava de RTN, reação terapêutica negativa, que se dá exatamente porque a análise está caminhando e está modificando coisas. Como eu disse a vocês, o ser humano não é igual a si mesmo, ele não é um ser monolítico, ele é habitado por forças diversas em conflito. A ideia que somos iguais a nós mesmos é uma ideia do eu, e é uma ideia ilusória que o eu precisa ter, ela tem sua função. Eu igual a mim mesmo é algo ilusório. É uma formação psíquica ilusória, mas necessária. Nós somos habitados por muitos internamente. E tanto isso é verdade que coisas nossas só aparecem em determinadas relações e não em outras. Por que algumas pessoas se tornam tão significativas na nossa vida? Porque através da relação com elas, algo de nós aparece. E com outras coisas de nós aparecem. Mas sempre em relação. Pois bem, com o avanço do processo analítico, minha analisanda foi sentindo que aquela culpabilidade estava diminuindo. Ora, mas na medida em que ela também
usufruía de uma imagem de si enquanto pessoa, também, não somente, mas também em torno da imagem que ela tinha do que era ser uma filha, e fundamentalmente uma boa filha, e havia uma significação fixada para ela de que uma boa filha sofre com a mãe, ou sofre pela mãe. Ora, na medida em que o progresso da análise ameaçou essa significação, ou seja, eu quero me livrar do sofrimento de culpa, mas fui percebendo que esse sofrimento de culpa está muito ligado a uma certa imagem do que é ser filha e boa filha. Ora, então, se essa culpa deixa de existir, que filha serei eu? E um processo de angústia bastante avassalador a pegou, né? Inclusive questionando o processo de análise que estava transfigurando ela, tirando essa significação que para ela, para o eu dela era fundamental se sentir uma boa filha. No entanto, essa significação fixada para ela de que boa filha tem que sofrer com e pela mãe. Tem que abdicar. E isso também, por outro lado, entrava em conflito com ela, com outras imagens que o eu dela tinha de si, enquanto uma mulher de vanguarda, ou como ela chamava na época, uma mulher liberada, né? E, ao mesmo tempo, ela sentia, puxa, mas essa mulher liberada, por um lado, ainda sai arrasada e como uma menininha arrasada pela culpa na relação com a mãe. Minha mãe me desmonta, Luiz. Reclamava, queria que isso mudasse. Conforme foi mudando, foi criando uma angústia porque ela não sabia para onde ela iria sustentar uma nova imagem do eu dela enquanto boa filha, mas que não precisaria necessariamente ficar sofrendo daquela forma pela mãe. E ainda assim ser uma boa filha. Vejam essa significação fixada que poderia ter levado, felizmente não foi o caso, levado a um rompimento da relação analítica, na medida em que ela própria voltou a essa temática da culpa em relação ao próprio processo analítico, né? E, por conseguinte, a mim mesmo, né? O analista, né? Dentro da dinâmica transferencial. Então, percebam a beleza disso tudo, né? De que nós temos, o nosso eu, pessoal, como dizem os dentistas, numa palavra cara a eles, nós somos um amálgama de identificações. O nosso eu é um amálgama de identificações, ele não é algo monolítico, igual a si mesmo. Nós somos habitados por identificações as mais variadas e, no mais das vezes, identificações que brigam entre si. Quantas vezes na minha vida clínica já não ouvi de mulheres? Eu sempre desejei ter um relacionamento diferente do que eu vi a minha mãe ter. Não é que eu estou metido no mesmo relacionamento como a dela hoje? Em outras palavras, inconsciente é destino. Ele vai se pôr em ato nas várias cenas possíveis da tua vida, reatualizando dramas, reatualizando significações e fazendo interpretações inconscientes para você daquelas situações e das pessoas. Já percebeu que isso, obviamente, dá base à forma, essas lembranças inconscientes, como eu disse a vocês, elas não são lembranças que você senta no sofá da tua casa e resolveu lembrar aquela receita de bolo, né? Elas agem no psiquismo, amigos, como colocando o sujeito, mais ou menos à moda do sonho, ela coloca o sujeito, sem que ele perceba, numa certa cena inconsciente, que, a partir dessa cena, ele interpreta aquilo que ele está vivendo na atualidade.
De repente, instantaneamente, ao encontrar uma pessoa, ela simpatiza ou não simpatiza, não sabe por quê. Um certo frio lhe percorreu a espinha ao encontrar alguém que nunca viu na vida e não sabe por quê. Paixões, amores, relações. Esse campo minésico, que em psicanálise quer dizer campo de memória, né, o minêmico, esse campo minésico que formou significações está continuamente interpretando e te colocando nas situações da vida à moda que essas significações colocam, com temores relacionados. Né? Ora, na medida em que eu tenho uma significação fixada que ninguém nunca me entende, muito provavelmente, no caso do rapaz lá do exemplo que eu citei, que é um exemplo fictício, eu estarei pronto, por exemplo, a sentir raiva rapidamente, ou ter um surto. Né? De repente, eu lido com alguém que me trata mal, né? E se eu tenho toda uma série de coisas da minha realidade psíquica, não é, que fazem com que eu sinta, para mim, que estar dessa forma na relação com o outro é importante, estar assim, eu mantenho isso a vida toda. E isso vai se pondo em várias relações. Né? Olhem as relações que vocês têm ou já tiveram. Normalmente isso se dá no campo mais privilegiado que a nossa humanidade agoniza, não é, amigos? Que é o campo amoroso. Não é à toa que Freud fundou a psicanálise através do seu encontro com as histéricas. E, basicamente, as histéricas sofriam dos impasses do amor e da sexualidade, que estão aí presentes até hoje. Hoje, certamente, organizados de uma outra forma. Mas é a temática do amor e o que ele nos exige enquanto sujeitos que é o grande drama. Naturalmente, nós não vemos mais nos consultórios hoje a histérica de 1890 em Freud. Né? Tem um amigo analista em São Paulo que ele é muito engraçado, sempre que eu encontro, batemos bons papos, e ele diz assim, uma vez me disse, Luiz, que saudade, não, daquela época que nós iniciamos a psicanálise, e ainda tinha, hoje parece que sumiu, aquela histérica que derrubava o consultório, quebrava seus quadros, sabe? Essas histéricas parecem não existir mais. Hoje nós vemos o câncer, né? Nós vemos os distúrbios psicossomáticos, aquela dor de cabeça que não passa nunca, nem que eu usar e telefonar para a minha amiga Neuza, né? Neusaldina, nem a Neusaldina me salva, né? Fica um sofrimento mudo, né? De um acuamento, mas aquele campo de expressões sintomáticas histéricas clássicas, não. Né? Você está bem? Pergunto na clínica para uma mulher hoje. Está tudo ótimo. Né? Mas aqueles sintomas não cedem, a dor de cabeça não cede, a sexualidade está um arraso e um câncer já está consumindo. Mas está tudo bem. Né? Eu e meu namorado, eu e meu marido, as coisas se dão assim, tal, mas está tudo bem. Parece que está falando em terceira pessoa. Parece que está falando de uma outra. Você não vê uma modulação emocional nem no tom de voz. Né? Hoje vemos muito isso na clínica. Na época de Freud, não. Né? Na época de Freud existia essa agonia da histérica na medida em que você tinha um campo sociocultural onde a expressividade da sexualidade era muito diferente em termos de permissividade do que é hoje. A histeria, sob muitos aspectos, era, no seu conjunto sintomatológico, um conjunto de profundo protesto
por não haver um espaço sociocultural para a subjetividade da mulher. Freud funda a psicanálise dando esse espaço de uma escuta privilegiada para aqueles dramas que elas veiculavam. Antes, não. A histérica era vista como um objeto científico degringolado, não era um objeto científico legítimo, elas eram todas falsas, dissimuladas, né? Visavam simplesmente, como a sereia e o pescador, pegar o pescador cientista e afogá-lo no fundo do mar. Não se meta com a histérica, diziam. Duas coisas eram proscritas quando Freud fundou a psicanálise: a histeria e a hipnose. Isso assustava os chamados homens sérios da ciência. Não mexa com isso. Isso nos grandes salões, né? Como normalmente é assim na vida, nos petit comitês, né, nos pequenos encontros, todos eles eram fascinados, tanto pela hipnose quanto pela histeria. Freud, quando sai da universidade, neurologista valorizado pelos seus professores, podia ter uma carreira neurológica importante, resolveu escutar a histérica. E ao escutar a histérica, também escutou os seus próprios dramas. Ele próprio que tinha, como ele disse, nas suas babás, as suas iniciantes da sexualidade, as suas bruxas da sexualidade. Soube perceber que ele próprio era um grande histérico, numa época em que se achava que a histeria era monopólio das mulheres. Histeria deriva do grego histeron, e histeron é útero. Portanto, desde os gregos se sabe que a histeria tem a ver com a sexualidade. Mas ninguém tematizou isso e organizou isso teoricamente. Foi Freud que fez isso. Bem como foi Freud que fundou a primeira clínica psicológica. Não existia clínica psicológica, ou seja, amigos, criação de meios de intervenção psíquica sobre males psíquicos. Você era histérica antes de Freud? Vá passear nas montanhas nos Alpes, na Europa, vai tomar banho frio, vai se casar, né? Certo? Mas não meios de intervenção psíquica sobre o sofrimento psíquico. Foi Freud que criou a clínica. E criou a clínica com uma escuta muito específica, percebendo desde o início que uma série de processos que ele ainda não definia como inconsciente operavam na mente daquelas mulheres e as faziam sofrer porque eram processos inconscientes que veiculavam reminiscências, lembranças e uma série de fantasias desejantes, mas que não podiam aparecer na consciência e na sua relação com o outro. Apareciam nos sintomas, que eram sempre, obviamente, expressões deformadas desses conteúdos que estavam reprimidos. Essa foi uma descoberta que abriu caminho para tudo na psicanálise, que é uma descoberta fundante, de que existe uma dinâmica inconsciente, existe um reprimido que faz parte do inconsciente e que existem outras forças no psiquismo que operam para manter o que é inconsciente, inconsciente. E que esse inconsciente aparece para os neuróticos na forma tortuosa do quê? Dos sintomas. Porque eu não posso tocar nisso. Não posso chegar perto disso. Essas coisas são tabus. Nossa mente tem uma série de tabus que eu não chego perto. Porque causa angústia, porque causa dor. Vocês podem perceber que até a própria linguagem usa isso, né? Tocar tem uma relação com o toque,
com o tátil. Mas quando você está conversando com uma amiga, se pergunta algo da vida dela e ela te responde: eu não quero tocar nesse assunto. Não quero chegar perto. Tocar nas coisas envolve uma coisa de tabu. Como, por exemplo, não tocar numa obra de arte, numa imagem religiosa, tocar na imagem que eu tenho de determinadas pessoas, tocar em certas significações que eu tenho para mim, mesmo sem saber que tenho. Eu sofro delas, busco o analista para modificá-las, mas tenho medo de chegar perto delas. Daí se vê o quanto é difícil o trabalho de quem busca ser analista. Não é? Essa coisa de dar a mão para forças que buscam mudanças e, ao mesmo tempo, sabendo que outras forças bastante poderosas querem manter as coisas como estão e manter aqueles sofrimentos como são. Aí, se formos ingênuos, nos perguntamos: puxa, Luiz, não basta falar para a pessoa: olha, sofrimento é uma coisa ruim. O analista quer te tirar dele. Você deixar de sofrer, isso não é bom? A pessoa pode até responder: é ótimo. Mas simplesmente não são assim as formas como as coisas se dão. Porque o nosso sofrimento, amigos, a nossa forma de sofrer tem caráter identitário. Em outras palavras, a forma como eu sofro me oferece benefícios narcísicos. Vocês já conversaram com uma amiga, né? Que estragou teu encontro com teu namorado aquela noite porque ela falou que ela estava na merda. Vamos nos encharcar de chope. Vem aqui que eu preciso de você. Quero te ouvir. Aí você ouve e fala coisas para ela que ela disse que queria ouvir e nada muda. Esse homem é uma desgraça na minha vida, minha amiga. O que eu faço com ele? A larga dele. Mas largar dele não é fácil. Será que é o largar dele que não é fácil? Ou seria largar de uma certa forma de sofrer? Que acontece com ele, mas muito provavelmente não somente com ele. Percebam? Quando eu digo que a nossa forma de sofrer, por mais dolorida que não seja, tem caráter identitário, significa que nós nos reconhecemos enquanto nós mesmos, também, e eu diria a vocês, principalmente pela nossa forma de sofrer. Na nossa cultura, nós achamos que o sofrimento é uma espécie de azar ou um certo mau funcionamento psíquico. Que ele seria alguma coisa que poderia ser retirada. Como quem faz uma operação de vesícula, que você entra, você antes da operação com vesícula e sai você sem a vesícula. Nós somos seres datados, nós somos seres sócio-históricos. Quando eu disse há pouco que não se vê mais a histérica Ana O, Elizabeth von R, M von N, Catarina, Lucy, que são os 5 casos clínicos fundantes da psicanálise nos estudos sobre a histeria, aquela forma de sofrer hoje, obviamente, existe, mas não é mais hegemônica entre as mulheres. Hoje, o maior sofrimento entre as mulheres é não sustentar a possibilidade de aposta em novas formas de amar. É uma profunda resignação à ideia de que o amor é isso mesmo. Isso mesmo o quê? Isso que eu vivo no meu casamento, no meu namoro, isso que eu vivo.
O resto é novela. Agora eu fiquei madura e eu estou aceitando que é assim mesmo. Tá? Nós somos seres sócio-históricos. Freud nos ensinou uma coisa fundamental, e amigos. Nós somos subjetivados dentro de um ambiente sociocultural através do qual, no mais das vezes, não precisa ser pai e mãe biológico, mas figuras que ocupam posições parentais, né? Ou seja, função materna e paterna, que tem um caráter decisivo na formação dessa subjetividade. Ah, Luiz, e hoje, o mundo de hoje, que tem homens gays adotando filhos, ou mulheres lésbicas adotando filhos? O que acontece? Acabou o mundo maravilhoso de pai e mãe, com a Bíblia na mão? Vai desnaturar essas crianças, meu Deus do céu? Não se trata de pai e mãe, no sentido das pessoas. Se trata de posições paterno-maternas. Portanto, é possível tranquilamente um casal de gays homens, de gays femininos ou masculinos, terem filhos. Eles ocupam posições paterno-maternas. Isso não importa. E você pode ter pessoas que são mulheres e que não sustentam uma posição materna. E homens que não sustentam uma posição paterna. Mostrar que nós somos subjetivados através de figuras que ocupam posições simbólicas na nossa vida e que nos inserem no mundo da cultura. Cultura no sentido forte da palavra. Não é visitar museu. Cultura no sentido de nos transformar naquilo que nos difere dos animais. Que é o quê? Que nós somos seres simbólicos. Nós somos seres atravessados pela linguagem. Nós somos seres atravessados pela cultura através dessas figuras parentais. E elas, por sua vez, entendam, já foram subjetivadas. E elas já têm o drama decorrente do fato de terem sido subjetivadas com todo o drama da sua história psíquica. Que traços desses dramas vão passar para os filhos. Ora, vejam bem, essa subjetivação, né, esse elemento de subjetivação do sujeito, essa entrada no mundo do simbólico, tem custo. A linguagem não pode dizer tudo. Nós não somos diferentes dos animais porque somos seres racionais. Nós nos diferenciamos imensamente dos animais porque nós somos seres simbólicos. Porque razão universal não existe. Aliás, o eu, quando quer justificar a coisa, qualquer coisa, ele pode usar de articulações de racionalidade as mais diversas. Basta ter uma grande capacidade retórica. Shakespeare dizia que o diabo, quando quer, faz bom uso das escrituras bíblicas. Racionalidade universal não existe, essa das outras coisas que Freud nos mostrou. Por que você acha que racionalmente esse homem é um homem digno, é um homem forte, é um herói? Ah, porque ele tem tais valores, etc, tal. Isso parece uma construção plenamente racional, mas dentro de certo contexto. Talvez na Arábia não seja. Talvez na prisão não seja. Na prisão, muito provavelmente, vão aceitar uma construção racional, dizendo assim, por que você admira ele? Eu só matei um, ele matou 10. Ele é meu herói. Isso, a vida é assim o tempo todo. Dependendo do contexto, o eu
articula toda uma discursividade racional para convencer a si, justificar para si e outros, dado certas dinâmicas desejantes do eu. Só está me vindo à mente uma passagem de uma pessoa que eu já falei de herói, uma pessoa que eu admiro muito, que foi o grande estadista Nelson Mandela. Nelson Mandela, como vocês sabem, ficou 27 anos na cadeia, de 1963 até 1990, e saiu com força política capaz de jogar fogo no país. Mas antes de se tornar um grande estadista, Mandela era advogado de homens negros massacrados pela apartheid na África do Sul. Um belo dia, ainda jovem, ele foi, mas já mostrou seu brilhantismo, ele foi defender um homem negro que estava sendo acusado de ter estuprado uma mulher branca. Né? E na África do Sul, pela lei da África do Sul, o estupro se consuma com penetração peniana vaginal. Pois bem, pessoas foram ouvidas e Mandela chamou a mulher que acusou o negro de ter sido estuprado. E essa mulher, uma mulher branca, que naquela cultura valorizava a ideia de uma pureza e de separação geral. E a ideia da mescla, da mistura, se dava na cultura pela sexualidade. Mandela, muito inteligente, percebeu isso e argumentou com ela nessa racionalidade. Eu quero dizer, antes de mais nada, que eu estou defendendo esse meu cliente, mas eu não pactuo da ideia do estupro. Eu acho que isso é uma grande vergonha. Eu imagino a vergonha que a senhora, que antes era pura, branca pura, vai ter que carregar para o resto da vida, né? Ter sido penetrada por um pênis preto. A senhora já está mesclada. Eu imagino a sua dor. Eu só estou defendendo ele porque é meu papel de advogado. Mas saiba que eu penhoro a senhora a minha maior compaixão, porque a senhora não é mais pura. Ao que ela se levanta da cadeira e fala: jamais fui penetrada por um negro. Ao que Mandela diz: então, caso encerrado. Percebam, só para mostrar para vocês, articulações de racionalidade se dão muito bem na retórica. Quem gosta disso, por exemplo, leia Júlio César de Shakespeare, onde, em determinado momento, Brutus se dirige a Roma depois do assassinato de Júlio César e mostra aos romanos do porquê ele matou Júlio César, e todo mundo levanta os braços, e ipi, urra, fez muito bem de matá-lo. Logo depois, Marco Antônio toma a palavra e fala ao público romano e repetiu todos os argumentos de Brutus, que argumentou no sentido de por que ele havia matado César, essa genialidade de Shakespeare. Ele pega todos os argumentos de Brutus para tirar uma conclusão oposta do porquê Brutus é um assassino ao ter matado César. Ali é a maior aula de retórica que eu já vi na vida, esse texto de Shakespeare. Entrei por essa digressão para dizer a vocês que o que nos difere não é o fato de sermos racionais. O que nos difere é a nossa capacidade simbólica. E a nossa capacidade simbólica é o que nos faz sofrer. Porque o que é a capacidade simbólica, amigos? É a capacidade de trazer presente o que está ausente. Você acha que uma gazela que nasce 2 dias depois abandona a mãe e nunca mais a vê, se ela fica pensando na mãe e lá com 10 anos de idade vai buscar uma gazela analista para falar da mãe? Não há sustentação simbólica, não há reminiscência, não há memória. O que eu quero dizer com isso? Nós somos seres que somos subjetivados
dentro de um certo momento sócio-histórico na cultura. As mulheres de hoje não são as mulheres subjetivadas nos anos 1880, 1890 do século XIX. Ou seja, nós somos subjetivados dentro da nossa cultura. Não é porque não existe uma racionalidade universal que as culturas não têm sua racionalidade própria. É óbvio que tem, e são essas racionalidades que criam as diretivas morais. Dentro dessa racionalidade própria de uma determinada cultura em determinado momento sócio-histórico, eu sou subjetivado. E tenho que me haver com as possibilidades que essa cultura me dá em termos de sujeito. Agora, a minha psicopatologia depende da forma como eu fui subjetivado. Por isso que a psicopatologia muda. Porque ela tem a ver com a racionalidade inerente à cultura onde eu fui subjetivado. Por isso que as histéricas modernas não são mais como Ana O. Por isso que o sofrimento das mulheres, hoje, não são mais o sofrimento de Catarina. Né? São sofrimentos hoje muito mais ligados a uma ideia de ter que se abnegar ou ter que renunciar a uma certa imagem do amor, um dia sonhada, em nome de eu fiquei mais madura. Então eu tenho que aguentar. Isso é uma média forte na clínica hoje. E medo, né? E medo. Grande parte da vida das pessoas, elas não percebem, se dá por uma profunda paixão pelo cotidiano. Como uma ex-paciente minha em São Paulo me disse: Luiz, o duro não é me separar do meu marido. O duro é que ele quer levar meus vasos. Acordar, ver os vasos, ver a casa, ver o marido. Está tudo ali. Essa paixão pelo cotidiano cria um luto grande às separações, porque minha casa vai ser outra. Meus vasos vão ser outros. Né? Mas não porque necessariamente o que sustentava meu casamento era um profundo amor pelo meu marido. Não. Eu tinha um amor por uma certa vida, o que é diferente de amar uma pessoa. Se para ter essa vida eu tenho que aguentar esse traste, fazer o quê? É como há uma tendência grande em boa parte das mulheres de estabelecer pactos masoquistas, como eu chamo. Ou numa relação amorosa, ou em relação às dinâmicas do trabalho. O que é um pacto masoquista? É um grande pavor, né, da ideia de uma certa solidão, porque essa solidão me arrasaria narcisicamente, porque a minha única busca é ser amada. Eu não busco amar. Aliás, o que a psicanálise busca com você é que você seja capaz de amar e sair da posição de ficar atrás de migalha amorosa dos outros, porque essa migalha amorosa te faria perceber que você é alguém na vida. Se o outro tira o olhar de você, você vai ao chão. Nesse pacto masoquista, o que vai ocorrendo? É como se a mulher dissesse: você pode me bater, você pode me estuprar, você pode me trair, você pode não me dar atenção, você pode não transar comigo, só não me abandone. Só não me deixe. Eu sou capaz de suportar tudo, só não me deixe. E algo dessa dinâmica de pacto masoquista ocorre em relação ao trabalho. É interessante, Michele, ver na clínica que as mulheres tematizam a questão do trabalho ligado a uma ideia de liberdade. Perfeito? Perfeito.
até porque traz uma ideia de liberdade sobre determinado aspecto, e a liberdade é sempre referenciada ao marido, né? Porque isso vem de uma cultura forte, ainda mais num país sob vários aspectos bastante atrasado, como no Brasil, onde a mulher sai da dependência do pai e vai para a dependência do marido. Começa ali na troca de mãos lá na igreja. Eu estou te entregando minha filha. Né? Então, o trabalho acena com uma certa liberdade sob o aspecto financeiro. No entanto, se vai vendo uma certa coisa ilusória disso, porque essa liberdade não aparece. Ela vai estabelecendo com o trabalho também essa relação masoquista. O trabalho vai sendo uma fonte de eu estou atolada, eu não tenho mais tempo, eu não tenho tempo para nada, o meu trabalho me consome. A mesma relação, né, de um masoquismo aparece ali. Parece que eu só funciono debaixo de vara. O que faz, então, isso é uma questão que eu vejo com minhas analisandas, que ensinam uma barbaridade, é óbvio, com o seu próprio drama, para o analista que quer ouvir e também aprender, você vê o que mexe de forma que as mulheres, com tanta facilidade, são capazes de suportar qualquer nível de sofrimento, porque parecem extrair dali um certo gozo masoquista. Quanto mais as atolam, mais elas falam, eu sou mais mulher. E eu acredito que na cultura brasileira, e isso mais forte, mas não só na cultura brasileira, mas as mulheres sofrem muito com uma certa imagem de mulher que herdaram da mãe. E de uma mulher mãe. Eu, para ser mulher, entro em conflito com a filha que minha mãe gostaria que eu fosse. O peso da mãe sobre a mulher não pode ser subestimado. Processos que se chamam, o que se diz hoje nos DSM-5 da vida, no CID-10, que são catálogos descritivos de doenças mentais, sobre o aspecto de transtornos alimentares, na minha opinião, são sintomas histéricos contemporâneos. Por exemplo, anorexias e bulimias. Vocês são pessoas jovens, não sei se alguém de vocês já conheceu, se bem que teve várias edições. Tinha uma voz belíssima nos Estados Unidos, um casal de irmãos chamado The Carpenters. A mulher era a Karen Carpenter. Karen Carpenter entrou num processo de anorexia violento que a matou em 1983. E o mais cruel da anorexia é que você morre quando você começa a melhorar. Porque você ganha peso e o coração colapsa. Karen Carpenter era famosa no mundo todo, mas não saía dos Estados Unidos. Para não sair de perto da mãe. Mas por que, Luiz Henrique, essa conversa de anorexia a essa altura do campeonato? Não, pessoal, não estou falando de anorexia, eu estou falando da relação com a mãe. Porque a filha anoréxica, no sintoma, está dizendo: eu nunca fui perfeita para você, não é? Mas eu vou lutar bastante para ser. E isso aparece na relação com o corpo. Estou gorda, vou emagrecendo, vou emagrecendo. De repente, uma dobrinha na ponta do dedo, ainda eu estou gorda. Para me tornar o quê? A perfeição que eu suponho que você deseja sobre mim. Que esse teu superego maciço me impõe e me pesa. Eu vou ser a filha perfeita. Paradoxalmente, a filha perfeita é aquela que você vai convencendo que eu nunca vou poder ser, e, em última instância, que você nunca deveria ter tido. Eu busco a morte. Eu vou sumir. No caso da anorexia, há um profundo desejo de sumir. Para que você não me olhe e eu não me envergonhe com o teu olhar, porque o teu olhar me envergonha.
me faz eu me envergonhar de mim mesma. Essa é a dinâmica da anorexia. Só para dar para vocês uma caricatura forte da importância da presença da mãe e do olhar superegóico da mãe sobre a filha. Sobre a mulher que você deve ser. A nossa psicopatologia, o nosso sofrimento é absolutamente ligado à forma histórica datada pela qual eu fui subjetivado hoje, e não em 1890. E não em 1890. Se Karen Carpenter tivesse vivido em 1890, provavelmente ela seria o 6º caso clínico dos estudos sobre a histeria em Freud, parecida com Ana O. Na cultura que Freud foi atrás da histeria, como eu disse, ela já era vista de forma vaga como ligada à sexualidade. Mas há uma sexualidade genital, voltada à reprodução. Tanto que a psicopatologia era denominada de útero. Histeron. Freud vai nos mostrar que é sim a sexualidade que está no motor do sintoma histérico, mas mais do que isso, amigos, que é algo que ele vai inventar, que vai ser absolutamente escandaloso, o que na época foi o equivalente a você chutar a santa. Pois imaginem só o que era inventar a ideia de sexualidade infantil numa Europa de moral vitoriana e puritana e católica. De que na base do sintoma histérico estão fantasias desejantes nascidas da sexualidade infantil. E mais, no que diz respeito à histeria, fantasias ligadas à sexualidade infantil, articuladas à dinâmica edípica em relação ao pai. Então, nesse sentido, dentro da perspectiva analítica, finalizando a sua questão, não tem absolutamente nenhuma questão hereditária, mas é uma questão da sexualidade na base da fantasia, de desejo, né, ligada a uma formação, no caso das histéricas do passado, ligada a uma formação edípica. Ou seja, fantasias de sedução em relação ao pai. E, ao mesmo tempo, a impossibilidade disso. Tanto que na histeria, na organização histérica, a histérica normalmente é bastante sedutora, mas ela não sustenta a sedução. Se a pessoa que ela busca seduzir parte para um relacionamento com ela, ela recua. De medo. Percebam? O que importa é demarcar que uma certa forma da psicopatologia é articulada à forma como nós somos subjetivados naquele momento sócio-histórico. Naquela época da histeria, desculpe às vezes o palavreado um pouco mais chulo, mas é para dar a força da coisa. Né? Se você era histérica na época de Freud, os homens recomendavam, você está precisando de pinto. Você está precisando de sexo. Era a ideia da mulher mal amada. Percebam como esse elemento da cultura de 100 anos atrás está presente na cultura até hoje. Não sei a cidade onde as pessoas estão aí, mas provavelmente na sua cidade existe um lugar onde você ouve homens conversando e falando: ah, está faltando pica para aquela mulher. Marcando a ideia que isso é osso de homem na minha clínica. Está faltando, trata-se da insatisfação sexual e a insatisfação da sexualidade genital. Isso também existia na época de Freud, quando os médicos diziam a histeria é problema de alcova. Alcova é cama, né? Só que Freud vai aumentar isso. Sim, são questões relacionadas à sexualidade, mas uma sexualidade que não é a sexualidade do momento do coito, da transa.
É a sexualidade enquanto uma matriz de significação psíquica articulada em fantasias que incluem o outro. São fantasias. Não é o ato sexual em si. São essas fantasias da sexualidade que são objeto dos mecanismos de defesa, que buscam reprimi-las e que aparecem nos sintomas de forma deformada. Né? Então, quando eu marco para vocês esse elemento de que a nossa patologização, o nosso adoecimento, depende da forma pela qual nós fomos subjetivados. E essa forma pela qual nós fomos subjetivados é relacionada à racionalidade geral daquela cultura. Por que a sua mãe chega para você e fala, olha, você precisa ser assim, minha filha, para você ser uma boa moça? Isso faz parte de uma racionalidade geral daquele lugar. A mulher, isso existe na clínica fortemente, a mulher na nossa cultura, ela luta o tempo todo contra o fantasma da promiscuidade. Dentro da inserção sociocultural, ela luta o tempo todo para ser reconhecida como uma mulher respeitável. E qualquer coisa pode aproximá-la do fantasma da promiscuidade. Na nossa cultura, qual é o dispositivo sociocultural que garante, hoje nem tanto, mas já garantiu fortemente, pelo menos socialmente, de que você era uma mulher respeitável? O casamento. Porque o meu marido me tornou respeitável, a família dele me tornou respeitável. Vocês já leram Gabriela Cabra e Canela, de Jorge Amado, dos anos 20? Para onde iam as mulheres divorciadas ou desquitadas na época? Para o que na época se chamava Bataclan, e que numa terminologia mais atual se chama zona. Por quê? Porque elas não teriam outra oportunidade de serem reconhecidas. Porque havia uma diretiva cultural, e há até hoje pesa muito sobre as mulheres, é a ideia de que se o casamento dá errado, a culpa é tua. E isso vem da tua mãe. É a mulher que sustenta o casamento. É ela que tem que ser adulta. Porque o olhar da mãe para o homem diz assim, segura tuas cabras que meu bode está solto. Ele faz o que quer. Por isso que os homens se dão normalmente ao luxo de serem estúpidos e tolos e crianças. Porque a mãe sempre perdoa. E vai você, mulher, conversar com a tua sogra, falar do teu marido para você ver. Né? Ela vai defendê-lo. Ela vai defendê-lo na sua criancice. Porque meu filho pode fazer tudo. Porque ele é homem. A mulher não. Ela tem que se comportar como alguém respeitável que vai sustentar aquilo que a torna respeitável. O quê? O casamento. Lá em Jorge Amado, né, você, uma vez desquitada, naquela época era desquitada, né, não havia divórcio, uma vez desquitada, você não tinha mais oportunidade de se casar. A própria cultura tinha uma palavra horrível para definir as mulheres daquela época, né? Elas já eram usadas sexualmente. E a ideia de ter sido usada sexualmente, inclusive, juridicamente era perdoável. O homem lavar a honra com sangue se a mulher o traísse. Felizmente, o mundo mudou para melhor nesse sentido. Hoje a mulher pode se separar, se divorciar, e ninguém vai achar que ela tem que ir para a zona por causa disso. Né? Mas, no entanto, as coisas não mudam assim tão facilmente. Existe todo um resíduo cultural, e nesse sentido o Brasil é um país muito complicado, né? Porque você tem pontos de vanguarda, mas o Brasil é um país que você passa o dedo, tira o verniz, você vê um país muito brega, homofóbico, autoritário, machista. Né? Basta você andar aí pelos rincões do país para você ver. E mais,
o quanto, e vocês devem perceber isso com a sensibilidade de vocês, que muito do machismo quem sustenta é a mulher, ao tratar os homens como se fossem meninos travessos. Né? O machismo, quando se vê, você percebe o quanto as mulheres também sustentam o machismo. Essa condição de sofrer de determinada forma em determinada cultura, que é condicionada pela forma como aquela cultura me subjetivou. E a forma como eu adoeço ou sofro é derivada dessa forma que me subjetivou. O que é subjetivar, Luiz Henrique? É o processo relacional com o outro que me tornou humano. Quem subjetiva, em primeiro lugar, quem é o nosso primeiro intérprete é a mãe. Mais ou menos como aquele título do filme do Pedro Almodóvar, Fale com Ela. A mãe sadia, ela sonha com o filho. Por mais paradoxal que pareça que estou falando, a mãe sadia ela tem uma loucura necessária. Só a mãe psicótica não é louca necessária. Por quê? A mãe sadia, ela sonha com o bebê e ela fala com o bebê. A mãe psicótica diz, eu não converso com criança, a criança não conversa comigo, coisa de gente louca. Conversar com criança, criança não fala. A mãe sadia, ao falar com a criança, ela o coloca em determinado lugar. Ela interpreta a criança. Ela vai inserindo a criança no universo simbólico. A mãe psicótica não faz isso. Né? Ela psicotiza a criança. Né? Por todos os dramas lá dela. Né? Mas a possibilidade de você, com o teu sonho, subjetivar alguém. E isso eu não estou falando só de uma criança que se subjetiva. Encontrar alguém na tua vida, num relacionamento amoroso de qualquer ordem, que possa te ressubjetivar novamente. Que possa te fazer ser capaz ainda de sonhar outras coisas. E isso nós temos encontros na vida que são capazes disso. Né? O encontro analítico é um, mas esse é um encontro dentro desse campo terapêutico. Mas nós temos encontros na vida com amigos, novos amores, etc., que fazem isso. A nossa subjetividade, amigos, ela é muito forte por um lado e muito frágil por outro. Ela rapidamente, ela se acanha, ela rapidamente vai para o canto. E com um pouquinho de água ela levanta de novo. É aí que está a força dela. Ela não morre tão fácil. Mas ela se acanha muito facilmente. Não é? Sabe? São essas coisas. Isso eu acho que eu senti tanto, que eu tenho tanto a dizer, vou ter que aguardar para o nosso próximo encontro.